Economia no contexto certo. Boa noite, Brasil, ouvintes da Jovem Pan. Bem-vindos a mais um Sextouro, o resumo da semana econômica no contexto certo. E a gente começou essa semana com alta tensão no Oriente Médio. Os Estados Unidos bombardearam 3 instalações nucleares do Irã. O petróleo disparou com medo da possível retaliação e do possível bloqueio do Estreito de Hormuz, por onde passa 20% da oferta global de petróleo. Mas os ataques não afetaram a infraestrutura petrolífera do Irã. Na mesma segunda, o petróleo desmoronou quase 9%. Na terça-feira, veio cessar-fogo entre Irã e Israel. Resultado, o petróleo devolveu tudo e mais um pouco, caiu 13% em 2 dias. Na quarta-feira, dúvidas sobre a trégua voltaram a pesar e o petróleo recuperou parte das perdas, mas depois, na quinta, estava tudo tranquilo mesmo. Os bancos centrais continuaram em foco. Nos Estados Unidos, o presidente do Banco Central americano, Jerome Powell, disse que se a inflação colaborar, os juros podem cair mais cedo do que o esperado. Nos bastidores circularam rumores de que o Trump pode antecipar a troca de presidente do Banco Central, ou pelo menos anunciar antecipadamente quem vai substituir, e essa ameaça serviu para desgastar a imagem de Powell e ainda mexer com as expectativas dos investidores. Deu certo, o dólar caiu, juros caiu, as bolsas subiram. No Brasil, a ata do Copom indicou que o ciclo de alta dos juros chegou ao fim e que os juros vão ficar em 15% por um tempo maior do que o esperado, por quem sabe até um longo período. E o IPCA 15 ajudou, a inflação veio abaixo do esperado. O Banco Central também atuou no câmbio com leilões para reduzir o estresse no dólar, que só não subiu mais durante a semana porque lá fora tinha caído demais. E o Banco Central do México, país comparável ao Brasil, fez o 8º corte de juros consecutivo. Os economistas preveem que vai ser o país que mais vai sofrer com as tarifas dos Estados Unidos e a sua economia não deve crescer esse ano e o PIB pode até encolher. A Tesla do Elon Musk, o homem mais rico do mundo e ex-amigo do Donald Trump, começou a testar robôs táxis lá no Texas. São aqueles táxis sem motoristas. E o Jeff Bezos, fundador da Amazon, se casou com pompa e luxo em Veneza, mas arrumou tempo para tentar se capitalizar sua empresa espacial Blue Origin depois do divórcio do Trump e do Musk, que também é dono da SpaceX. Vamos pro Sextouro. Primeiro ponto: Congresso dá tapa na cara do governo. O governo levou mais uma surra fiscal. A toque de caixa e em pleno São João, a Câmara e o Senado derrubaram o decreto que aumentava o IOF. Serão 10 bilhões de reais a menos na arrecadação federal. É a primeira vez desde 1992 que o Congresso revoga um decreto presidencial. E ainda aprovaram o aumento de número de deputados federais. Mais cadeiras, mais gasto. O governo foi pego de surpresa. De novo. O governo contava com essas 2 semanas para reduzir a temperatura do embate com o Congresso. A ministra Gleisi já fala até em represália, cortar emendas parlamentares. Mas isso só agravaria ainda mais o conflito com o Congresso. O recado do Congresso foi claro: goela abaixo, nada passa. Se quiser governar, vai ter que negociar. E o ajuste sem cortar gastos não existe. O Lula parece que vai conversar com o Hugo Mota. 2. O Haddad culpa Campos Neto pelos juros altos. É tudo culpa do Bolsonaro ou da era Bolsonaro? E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, entrou na dança de São João. Ele culpou Roberto Campos Neto pela última alta da Selic para 15% da semana passada, que teve votação unânime do time indicado pelo presidente Lula no Banco Central. Isso, né? Que já completaram 6 meses que os indicados pelo Lula estão no comando do Banco Central. São 7 indicados dos 9. Segundo Haddad, a alta da Selic para 15% foi contratada na última reunião de dezembro sob Campos Neto, sob o comando de Campos Neto. Mas ele parece não ter se lembrado de que nessa última reunião, Gabriel Galípolo foi protagonista, mesmo com Roberto Campos na presidência. O Roberto passou a bola pro Gabriel. Ou seja, foi o Gabriel Galípolo que contratou essas altas. Fez isso para se defender dos ataques do governo de petistas que poderiam vir, já que o governo e o presidente Lula xingavam Roberto Campos Neto de tudo que era nome quando ele subia juros.
O Gabriel deve ter ficado preocupado. A mensagem é clara. Se o juros está alto, é culpa do passado. Se o crédito sumiu, é culpa do Bolsonaro, do governo anterior e não do governo atual. Gabriel Galípolo foi corajoso e defendeu Roberto Campos Neto. Disse que ele foi ultra generoso e que jamais daria uma frase que o colocasse contra o Haddad. Terceiro ponto, Haddad e o IOF. Sobre o decreto de aumento do IOF, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, soltou outra pérola. Ele disse, não é aumento de imposto, é só para ricos. A narrativa de Haddad agora é essa. Se é para os ricos, não é aumento de imposto. Enquanto isso, o gasto do governo segue firme e forte. O governo aperta aqui, aperta ali, fecha brechas, corrige distorções, mas não corta um centavo dos gastos. E agora chama isso de justiça fiscal. Mas, obviamente, isso não colou e o Congresso derrubou o decreto na quarta noite. Haddad deu a tréplica e disse que pode escalar o impasse e judicializar o assunto no STF. Rapidamente, a AGU, se pronunciou e disse que não há qualquer decisão tomada sobre essa judicialização. Haddad ponderou que, em vez de escalar o assunto para o STF, poderia tentar achar outra fonte de renda ou cortar ainda mais o orçamento, o que, segundo ele, vai pesar para todo mundo. Haddad se disse surpreso e decepcionado porque achou que tinha fechado um baita acordo com o Congresso. Ele estava tão confiante que até saiu de férias, lembra? Agora ele disse, não sei o que aconteceu. Vale dizer que o presidente Lula quer se encontrar com Hugo Mota, presidente da Câmara, e Davi Alcolumbre, presidente do Senado, para debater o assunto do IOF. Quarto ponto, bomba fiscal à vista. A instituição fiscal independente ligada ao Senado lançou um alerta de arrepiar que surpreendeu o número recorde de 0 pessoas. O arcabouço fiscal é insustentável. A dívida pública pode explodir para 125% do PIB até 2035. Mesmo com mais impostos, a arrecadação vai cair em proporção ao PIB. Enquanto isso, os gastos vão disparar. Em 2032, o déficit primário pode bater 3% do PIB, segundo o relatório da IFI. É o Brasil no cheque especial, sem limite, no rotativo e com juros na lua. Segura, peão! Quinto ponto. Milionários fogem do Brasil. A fuga de milionários da América Latina acelerou e o Brasil encabeça a lista do pessoal que vai embora. Segundo estudo da Henley & Partners, 1.200 milionários brasileiros devem ir embora daqui neste ano. Isso representa uma saída de 46 bilhões de reais em ativos. O maior êxodo da América Latina inteira. Na Colômbia e no México, eles vão perder mais ou menos uns 150 milionários, que é quase 10% do que a gente vai perder. Na Argentina, do Javier Milei, nem 100 pessoas vão embora. E para onde estão indo os ricos? O maior destino é Miami, nos Estados Unidos, mas tem outras cidades da Flórida também. Além de Portugal, Panamá, Costa Rica e até Ilhas Caimã. E por que eles vão embora? Primeiro de tudo, pior segurança pública, tá ruim a segurança pública. 2, ambiente político e fiscal incerto. 3, carga tributária alta. 4, busca por escolas melhores, saúde melhor e qualidade de vida superior. Quem pode tá saindo do Brasil e levando consigo dinheiro, oportunidade e emprego. É a riqueza indo embora de mala e cuia. E pra semana que vem é virada de semestre, tem chuva, bateria de dados de emprego nos Estados Unidos, tem feriado nos Estados Unidos também. Saem os PMIs que vão nos mostrar como andaram as várias economias do planeta em junho e a gente vai ter as falas do presidente do Banco Central Americano, Mr. Jerome Powell. Eu sou Pablo, boa noitinho, lindo fim de semana em família. Ai, Torinho! Ai, Torinho! Economia no contexto certo. Certo!